Então eu li um texto, o texto que eu li está em Lucas 18, versículo 9, até o versículo de número 14, certo? E eu vou usar esse texto, e eu vou usar outro texto que está bem pertinho aí, do capítulo 13, por favor, abra sua Bíblia, tá bom? Capítulo 13, eu vou ler alguns versículos, para a gente fazer aqui traçar esses dois textos, para tirarmos algumas lições, que é necessária para a sua vida com Deus. Meus queridos, eu quero toda a atenção, nós não podemos se conformar. Eu tenho lutado isso aqui dentro, eu tenho confrontado pessoas no bom sentido, eu tenho tentado ajudar pessoas, eu tenho tentado aconselhar pessoas dentro dessa visão que eu vou trazer para a igreja, porque a gente sabe que não é fácil se manter dentro de uma espiritualidade genuína, não é fácil. E nós somos tentados, irmãos, a viver uma religiosidade. Nós somos tentados. E eu vou fazer uma diferençazinha para os irmãos entenderem. Nós somos tentados a viver uma vida religiosa, um sistema religioso. Então nós vamos ler o texto do capítulo 13, versículo de número 10. Vamos lá. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. A mulher. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o pastor daquela igreja, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Pronto, até aqui. Então nós vamos aqui tirar algumas lições. Veja bem, irmãos, que a religiosidade, ela cega as pessoas. Eu quero hoje aqui trabalhar bem devagarinho com você. Quando tiver terminando, eu vou apresentar umas pessoas que estão conosco hoje aqui. Então veja bem, Jesus chegou nessa sinagoga, vou aqui dizer nessa igreja, para pregar. Jesus estava nessa igreja pregando, nessa sinagoga. O sábado era o costume dos judeus. Mas dentro dessa igreja, para os irmãos entenderem aqui, dentro desse ambiente, estava uma mulher que tinha 18 anos, que sofria. Jesus, ele vai declarar no último versículo que eu li, que essa mulher estava presa. Um espírito imundo de enfermidade prendia essa mulher. Essa mulher estava há 18 anos dentro desse contexto religioso, sem liberdade, sem a livre liberdade de adorar a Deus pela sua saúde. E esses homens estavam ali todo sábado ensinando, pregando. E eu quero justamente aqui
trazer aqui as marcas de uma igreja movida pela religiosidade. Depois eu vou falar mais ainda da igreja que é movida pela graça de Deus, que é diferente. Uma igreja movida pela religiosidade e uma igreja movida pela graça de Deus, pela maravilhosa graça do Senhor. Uma igreja movida pela religiosidade é uma igreja que está aqui no texto, acompanhe comigo aí, nos primeiros versículos. É uma igreja cega para os problemas alheios, para os problemas de outras pessoas. Essa mulher está há 18 anos aqui, mas parece que esta mulher está vivendo no lugar onde ninguém está observando ela. Ninguém identifica nessa mulher o problema que ela está passando, porque o sistema religioso cega as pessoas. As pessoas passam a se preocupar unicamente consigo mesmo. A religiosidade faz isso. O sistema religioso, ele é um sistema egoísta, onde as pessoas não se preocupam com as outras. Às vezes nós estamos vivendo dentro desse sistema, onde tem pessoas ao nosso lado que estão morrendo, porque é uma cegueira espiritual. Quando Jesus chega nesse ambiente, Jesus identifica essa mulher. Jesus identifica o problema dessa mulher. Veja que Jesus, ele chega, identifica e chama essa mulher e resolve o problema dessa mulher. Isso é o que a religiosidade faz conosco quando nós não estamos vivendo na dimensão da graça. Isso acontece no nosso dia a dia. Nós passamos todo dia pelas pessoas e nós muitas vezes não identificamos as pessoas, o que elas estão passando, e às vezes está tão patente, irmãos, está patente aos nossos olhos. Segunda coisa, na religiosidade, a tradição é maior, tem mais valor do que a adoração. Você pode dizer isso comigo? Eu estou pregando bem devagarinho, daqui um pouquinho esquenta, mas bem devagarinho, diga comigo. Na religiosidade, a tradição é maior do que a adoração. Olha o versículo de número 12. O versículo de número 13. Lê comigo, abre a Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. E pôs as mãos sobre ela. Jesus está colocando as mãos sobre essa mulher e ela vai ser curada. Aí o que é que vai acontecer? Logo se endireitou e essa mulher começava agora a glorificar a Deus. Não só essa mulher, creio que outras pessoas que estavam nesse recinto começaram a glorificar a Deus, porque essa mulher estava ali há muito tempo, curvada com aquele espírito de enfermidade. Agora ela se endireita e agora ela sai glorificando a Deus. Mas nesse ambiente aqui de religiosidade, não podia fazer isso. Se vocês conseguirem continuar lendo o texto, o versículo 14 vai dizer: tomando, por favor, fica comigo com a Bíblia aberta, isso é interessante. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado. Olha a situação de um sistema religioso. Olha quando uma pessoa, ela vive uma religiosidade fajuta, pobre, mesquinha. Olha aqui, ele vai se indignar, ele está indignado, está aqui o texto dizendo,
porque Jesus curava no sábado. E aquela mulher glorificava. Ele estava aqui questionando o que Jesus estava fazendo e a mulher adorando. A mulher estava agora onde? A mulher estava vivendo um evangelho de graça. Um evangelho de gratidão, porque a religião ela é ingrata. A graça sempre vai nos levar a adorar a Deus, agradecer a Deus, independentemente da situação que eu estou vivendo. Independente do momento, independente se Deus deu ou se Deus não deu. A graça, o evangelho da graça que Jesus nos deu, nos alcançou, ele nos leva a viver assim. Ingratidão a gente encontra no sistema religioso. A Bíblia vai dizer, irmãos, isso aqui é o evangelho da graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dai graças em tudo. Isso aqui é evangelho da graça. Isso aqui é você orar e você não conseguir alcançar aquilo que você pediu, mas você é grato a Deus, porque a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos perdoou, a graça de Deus nos deu o privilégio de ter o nosso nome no livro da vida. A graça de Deus nos alcançou, a fé salvifica, está em nós. Eu sou grato a Deus. Você pode ler esse texto aí? Em tudo dai graça. Você vive isso aí, irmão? Porque a Bíblia ela não massageia o nosso ego. A Bíblia ela desperta o nosso ego para se converter e para viver um evangelho de gratidão ao Senhor. Olha aí o que é que diz. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é a vontade de Deus que você fique sofrendo. Compreenda o texto. Não é a vontade de Deus que você fique com essa doença o resto da vida. Não é da vontade de Deus de você estar sempre com esse problema na sua vida. Não é. Deus está dizendo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus, ou seja, é a vontade de Deus que você sempre tenha um coração cheio da graça de Deus, cheio de gratidão, cheio do amor de Deus. Você sempre vai estar dando graças, não pelo problema, não pela doença, mas graça porque Deus te sustenta na doença, porque Deus te sustenta nesses vales que você passa, porque Deus sempre está com você. Ele não é o homem que te abandona quando você está dando tudo errado. Não, Ele está com você, então você dá graça por isso. Porque Ele não é o homem, Ele é Deus. Então, esse sistema aqui, ele é terrível. Religiosidade, irmãos, não nos leva nos momentos, eu vou usar um termo aqui grosseiro, de derrota. Nos momentos de decepção da vida. Quem passou aí, quem passa por decepção? Graças a Deus que ninguém, quase ninguém. Pois eu já passei, foi por um bocado. Deus chegar e dizer para Deus assim, não aceito um negócio desse, Jesus. Como é que pode? Como é que o Senhor permite isso? Na nossa frágil humanidade, na nossa fragilidade de humano, por não sabermos conhecer a mente de Deus, por não termos capacidade de examinar a Deus, nunca vamos ter. A gente comete, mas Deus conhece o coração. Aí Deus vai lá no coração e diz assim, ele está falando isso porque ele está atribulado, ele está falando isso porque eu não fiz o que ele queria. Aí Deus sabe o coração, Deus conhece o coração. Então esse evangelho de graça faz a gente viver dentro dessa dimensão de gratidão. A religiosidade não, ela é mal, ela nos leva a ser ingrato a Deus. Olha, a mulher está glorificando e eles questionando. Segunda coisa, diga comigo assim: na religiosidade, a tradição é maior do que o milagre que Jesus faz.
o camarada aqui, esse senhor aqui, o príncipe, a autoridade da sinagoga, ele está dizendo, ó, ele está com raiva, indignado, está aqui o texto vai dizer indignado, porque Jesus curava no sábado. Ele não era para estar assim, ele era para estar celebrando e dizendo: Deus visitou a nossa sinagoga hoje, Jesus está no nosso meio, curou uma mulher que a nossa religiosidade nunca curou. Você quer se congregar numa igreja religiosa? Você quer se congregar, você queria se congregar numa igreja dessa aqui? Aonde você não presenciava, experimentava a essência do Evangelho, o poder do Evangelho, a cura, os milagres, batismo com o Espírito Santo, espiritualidade sadia, presença de Deus. Você queria estar numa igreja dessa? Uma igreja que não gera vida, 18 anos, uma igreja que não gera vida, que não gera cura, que não leva as pessoas a Cristo para ser curada, porque não é a igreja que faz isso. A igreja é um instrumento de Deus, levar as pessoas a Cristo para ser curada. E Jesus chega nessa igreja, Jesus está pregando, Jesus cura a mulher, e o camarada está indignado, e ele diz à multidão: 6 dias há em que vocês podem vir aqui para ser curados, e vocês vêm no sábado. Ou seja, irmão, a tradição, ela no sistema religioso sempre vai estar tomando espaço de Jesus. Eu vou apertar um pouquinho para nós aqui. Diga comigo assim: a religiosidade é indiferente com aquilo que Jesus realiza. Eu quero que vocês falem, porque fica aqui, vai martelar você. Vamos lá, 1, 2, 3. A religiosidade é indiferente com aquilo que Jesus realiza. Irmãos, uma certa vez eu estava dirigindo uma igreja. Aí eu cheguei nessa igreja do nosso ministério. Ela tinha umas poucas pessoas. Talvez era 19, 20 pessoas. E tinha mais obreiro do que gente. Tinha mais obreiro do que crente. Tinha 14 obreiros, quase o tanto que tinha na igreja. E eu comecei a observar, né? E eu descobri que aquela igreja não estava crescendo, porque aquela igreja tinha um sistema muito forte, religioso lá dentro. As pessoas, elas eram religiosas. Eles viviam uma religiosidade muito forte. E a religiosidade, ela afasta as pessoas de outras pessoas. Elas não conseguem aceitar as pessoas como elas são. A religiosidade, ela quer fazer de você o que ela acha que você tem que ser. Quem pegou aí? A religiosidade, ela quer modelar você do jeito que ela acha que você deve ser. E lá era desse jeito. Eu ganhei uma pessoa para Jesus. Aí essa pessoa, na época eu fechei meu seminário, eu e a irmã Liette, caímos lá no campo, porque o negócio era difícil. E o pessoal conhecia a igreja, porque a igreja da graça, irmão, não da graça aí, mas a igreja que caminha na graça, que vive na dimensão da graça, ela é conhecidíssima. Em Atos nós vamos ver isso. Mas também a igreja religiosa, a igreja que vive na religiosidade, ela também é conhecida. E eu saí nas ruas lá e tal, ganhei uma pessoa para Jesus, e as pessoas diziam assim: aonde é a igreja? Aí eu dizia: Deus me livre. Aonde é a igreja? Aí a pessoa fazia assim, ó: Deus me livre. Os católicos, vamos mais lá, porque lá assim, assim, assado. Sabe? Aí essa pessoa aceitou Jesus, foi para a igreja uma semana. Na outra semana ela foi, eu não vi mais ela.
E eu fiquei preocupada, como é que pode a irmãzinha tão abençoada, alegre, porque quando a graça invade o nosso coração pecador, irmão, traz alegria, traz paz, traz contentamento, é maravilhoso, sim ou não? Não é maravilhoso você receber Jesus, né? Você, puxa vida, como é gostoso estar com Jesus, irmão, é muito bom, né? Jesus tira aquela tristeza da nossa alma, a gente pode estar liso, mas a gente está alegre, glória a Deus, né? Está liso, mas está com a graça de Deus, é alegria total. Aí eu não vi mais aquela mulher. Quando foi um dia eu encontrei com ela, eu e a irmã Lédia encontramos com ela. Aí eu digo: oi irmã, como é bom encontrar a senhora, porque a igreja que tem graça é isso, ela abraça, ela cheira, ela tá bom demais. Aí aquela irmã diz assim: pastor, eu estava gostando tanto de ir para lá. E eu disse: o que foi que aconteceu? Pastor, eu cheguei um dia lá, quando eu fui entrando, o fulano de tal, ele me atacou e disse: você não tem roupa não para vir para a igreja? Porque a religiosidade, ela faz isso, irmãos. Ela ama mais as coisas do que pessoa. A religiosidade, ela é muito pobre. Ela ama mais o que você tem do que você é. E eu fiquei, irmão, eu me desviei por alguns momentos. Disse: pastor, eu não tenho roupa ainda de crente. Era nova convertida, né? Eu não tenho roupa de crente ainda, pastor. Eu fui com a minha roupa ainda, eu não tenho roupa de crente. Aí eu disse para ela: não, a senhora pode voltar. Ela disse: não volto mais não, pastor. Não volto mais não, pastor. Eu encontrei uma igreja cheia da graça de Deus. Ela não disse assim, mas ela disse de outra forma. Eu encontrei uma igreja, pastor, estou tão bem lá. Os irmãos me amam, pastor, do jeito que eu sou. E os irmãos, porque a religiosidade encontra, irmão, textos bíblicos distorcidos, sabe? Sabe esse jargão, veja como está, mas chegar aqui, irmão, quem muda é Jesus, quem muda é o Espírito Santo. Ninguém muda ninguém, é o Espírito Santo que muda. Não, você agora vai ter que mudar. Eu não sou o Espírito Santo, eu vou ensinar, eu vou ter paciência, eu vou amar, eu vou instruir. Eu convivi com uma pessoa muitos dias, fumando cigarro, e eu sabia que ela fumava cigarro. Dava vontade de dizer assim: põe menos um pipe na boca. Claro que eu não ia dizer isso, porque senão eu estava estimulando ela, sabe? Mas põe menos um pipe, porque pipe, né? Antigo, né? Sabe? E ela fumava, e eu tinha paciência. A igreja que é influenciada pela graça, ela tem paciência. A igreja influenciada pela graça, ela ama, o amor dela é muito grande, ela tem paciência. E essa pessoa, irmãos, depois ela encontrou verdadeiramente a libertação. O Espírito Santo foi naquela mulher, arrancou o vício, e aquela mulher hoje dá testemunho disso. Eu vou citar aqui o Parque Dom Pedro. Pastor Almeida está aqui, ele vai saber quem é. Essa mulher muito religiosa lá dentro do Parque Dom Pedro. Muita religiosa mesmo, é uma pessoa religiosa da igreja católica e tal. E ela começou a ir para a igreja. Ela começou assim, cair na graça, e a gente conversava, eu fiz um convite, ela foi para a igreja, e começou a ir para a igreja, não vou dizer o nome dela aqui não. E ela foi para a igreja e tal. Quando foi um dia, ela levantou a mão. Eu digo: glória. Aí eu orei por ela. Aí, todo canto tem religioso, todo canto. Dentro dessa questão aqui que eu estou falando, né? Não vai levar na palavra religioso e você depois vai examinar lá. Não, pastor, não, estou falando dentro dessa questão de você viver um sistema de graça e um sistema de religiosidade. Então vamos lá. E essa mulher, ela, aí ganhou a mão, só que ela tinha um crucifixo, ela tinha um cordão que pesava quase 1 quilo, e um crucifixozão aqui, sabe? Aí, né, ela foi à frente, eu orei, e eu vi a gente olhando para o crucifixo. Porque, irmão, é terrível, né?
Aí ela começou, e quando eu vi assim, aquele incômodo, aí eu disse para alguém, eu disse na igreja onde que ela não estava, eu disse assim: olha, ninguém mexa com a fulana de tal, ninguém se mexer com ela, ou meter pé, não deixa ela aí. E ela chegava com um crucifixo, Pai do Senhor, pastor, e eu, a paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus, e ela, glória a Deus, e o crucifixo chega, balançava assim, bichão bem grandão, sabe? Sabe por quê? Porque a graça, irmão, nos ajuda a suportar os fracos na fé. Não é assim que a Bíblia diz? É assim, porque o religioso, o que vive a religiosidade, ele é fraco. Ele não suporta os fracos na fé. Quando Paulo vai falar em Gálatas 6, no versículo 2, Paulo vai dizer: vós que sois espirituais, suportai ou cuidai ou tratai dessas pessoas como você queira, lá. Ele está chamando de espiritual, ele está chamando justamente esse tipo de pessoa que está vivendo dentro de um evangelho de graça, que conhece, que sabe o que passou e sabe de pessoas que estão no mesmo caminho. Está aí. Não, eu nem sei não, Juninho, é o primeiro. Olha aí, ó. O capítulo 15 também vai falar de Romanos. Vós que sois fortes, suportai os fracos. Só suporta os fracos quem está vivendo o evangelho da graça. Quem está vivendo o evangelho da graça aí? Dá um glória a Deus aí. Pois é, então veja bem, a religiosidade é indiferente com aquilo que Jesus realiza. Nós podemos ver isso aqui em várias passagens, e eu vou citar uma passagem aqui. Eu acho que hoje não vai dar para mim, mas vamos lá. O capítulo 9 de João, versículo 14, vamos ver aqui. Diz assim, ó: era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. Estão perguntando ao cego. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então, algum dos fariseus dizia, esses fariseus aqui, irmão, é os representantes do sistema religioso da época. Então vamos lá. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está entendendo como é o negócio aqui? Põe a pessoa no lixo. A religião põe a pessoa no lixo. Irmão, a religião, se você não concordar com ela, ela põe você no lixo. E você identifica algumas pessoas que estão dentro desse sistema de uma religiosidade fajuta, que elas muitas vezes põem você no lixo pela uma atitude, pelo algo que você fez, por um temperamento, bota você no lixo, porque são religiosos, não estão no evangelho da graça. A graça sempre vai dar oportunidade, a graça sempre vai nos unir, irmãos. Aí olha, aí ele vai dizer assim: dizia outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Agora vamos pular um pouquinho, vai para o versículo 24, o versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Deixa aí, nós vamos ler até o 26. Vocês estão, quem está pegando comigo aqui a palavra? Quem está pegando? Vocês estão entendendo? Jesus está cercado desses homens, desse sistema, e Jesus está fazendo coisas boas, Jesus está curando, Jesus está realizando desejos de pessoas, Jesus está tirando pessoas de um lugar de derrota, e eles não veem isso. Isso é a religião. Eu não terminei o negócio lá, com 2 anos, para a glória de Deus. Homem não merece glória, homem tem que se alegrar com o que Deus faz. A nossa igreja lá, ia dizendo, mas não vou dizer, nós não tinha mais nem lugar para colocar mais ninguém.
Uma igreja muito antiga, estava com 20 e poucas pessoas. Tinha mais de 200. Nós estávamos com cadeira lá no pátio. Aí uma pessoa me questionou. O sistema religioso é terrível. Disse: pastor, cresceu e tal, mas a tradição nossa. Rapaz, deixa eu fechar, fica aí. Eu vou cutucar um pouco os irmãos. Se os irmãos me vissem eu de bermuda, eu sou pastor de vocês passassem por ele me vissem eu de bermuda, desviou-se o pastor. O pastor não é mais crente, desviou-se. Sim ou não? A gente não escuta isso. Isso é religiosidade mesquinha, medíocre. Claro que cada um de nós, claro que eu como pastor, eu tenho minha postura. E eu digo para os pastores aqui, o fato moral da história não é isso. Eu estou lhe dizendo como é o sistema. Claro que eu não vou estar aí mostrando minhas canelinhas bem pretinhas, ó. Tu tá rindo demais, viu, Márcio? Claro que eu não vou fazer isso. Mas não posso, como graça de Deus na minha vida, eu vivo um evangelho de graça, irmãos. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Seja pastor, seja crente, seja qualquer um. Porque nós aprendemos dentro do nosso contexto ser assim. Eu aprendi, irmãos, que obreiro que usa bermuda está desviado. E até hoje a gente vê isso. Até hoje a gente discute coisas que não cabe para o evangelho que Jesus derramou nos nossos corações. E nós temos que se libertar disso, porque isso aqui, se eu for milçar aqui, isso traz prejuízo para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência, nosso relacionamento como cristão. Tem tanta coisa no nosso meio que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o evangelho poderoso de Jesus, não tem nada a ver, tem tudo a ver com a religiosidade que nós estamos abraçando, querendo ser mais santo, e tudo isso é um sistema religioso que está dentro do nosso coração. Tem nada a ver com o evangelho, tem nada a ver com Jesus não, irmão, isso aí não, tem nada a ver. Tem coisas que, sabe, não tem nada a ver. Então, esse homem, vamos lá, ler o restante. Vamos lá. Respondeu ele, pois, e disse, o cego, o ex-cego: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, olha o evangelho de graça aí, irmão. Eu lá quero saber de vida de ninguém, se ele é pecador, se ele pecou. É mesmo, né, mas? Mas é mesmo, ele... Quero saber se ele é pecador ou não. Eu era cego e vejo. Olha o 26 para a gente fechar aqui. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? A religião, ela sabe, irmão. Ela sabe que o evangelho da graça é muito mais abundante na vida de quem crê do que viver uma mediocridade religiosa. Quer ver um texto aqui para a gente? Meu Deus, eu fiquei numa introdução pequena aqui. Olha, se a gente for aqui, abra a Bíblia de vocês aqui, lá para João capítulo 12. Vamos ler aqui bem rapidinho. João capítulo 12. Mas é bom demais, a gente tá assim trabalhando com a igreja, e a igreja dando um entendimento. Olha o que é que diz. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Não, passa para o versículo 9. Vai lá, para a gente ganhar tempo. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E fora não só por causa de Jesus. Os judeus estavam tomando conhecimento. Escuta aqui, deixa eu te explicar aqui direitinho.
Jesus ressuscitou Lázaro, amém? Jesus ressuscita Lázaro. Depois Jesus volta lá onde Lázaro, na casa de Lázaro novamente, para participar de uma ceia com a família de Lázaro. E Jesus chega lá e os judeus souberam que Jesus estava lá. Então eles vão para lá. Olha o texto, é interessante, irmão. Olha o texto aqui. E a religião é ciumenta, viu? Olha o que diz assim: estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Agora escute isso aqui. Isso aqui é terrível, irmãos. Vamos lá, passa aí. E os principais dos sacerdotes, aqui é a representação da religiosidade. Esses principais, esse pessoal aqui, irmão, era infeliz na vida de Jesus, sabe? Eles perturbavam muito Jesus. Os sacerdotes tomaram deliberação para o quê? Para o quê? Vamos lá, para o quê? Matar quem? Matar Lázaro, porque agora Lázaro não quer mais saber da religiãozinha dos judeus. Agora Lázaro quer saber de Jesus, está na mesa com Jesus, está ceando com Jesus. Agora tudo é Jesus, tudo é Jesus. A religião não gosta quando você dedica a sua vida a Jesus. Quer ver uma coisa? Para que isso? Olha, você já ouviu isso? Você precisa jejuar demais, não. Para que orar desse jeito? Isso é fanatismo. Vocês já ouviram isso já? Hã? Isso é ciúme. E ciúme, irmão, é religiosidade, sabe? É ciúme. Rapaz, agora qualquer coisinha é Jesus, é Jesus, é Jesus, é oração, é oração. Não fale outra coisa, te senta na mesa para comer uma pizza, o irmão está dizendo, vamos orar, vamos para o monte, vamos não sei para onde. Maravilha, né, irmãos? Ô glória. Vamos cutucar o irmão, dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: qual é o evangelho que você abraçou? Vai, pergunta, é o evangelho da graça? Ou é esse evangelho da religiosidade aí, que deixa a sua vida amarga? Porque o evangelho da religiosidade é que a gente amarga, irmão. Tudo está amargo, tudo está ruim, sabe? Aí se encosta perto de alguém, se alguém tiver melhor, a gente já fica, porque é assim. Quando a religião, diga comigo assim, quando a religião não pode com você, ela não te arrasta para dentro dela, ela quer matar você, ela quer destruir você, ela quer tirar você de cena. É assim. E era o que esses homens queriam fazer com Lázaro e com Jesus, queriam matar ele. Vamos matar ele, vamos dar fim na vida dele. E se a gente fosse aqui questionar só essa introdução aqui, irmãos, nós poderíamos, porque a religião ela é muito mal. Eu vou terminar aqui, não vou mais pregar, vou terminar, vou só citar um texto. Escuta aqui, deixa eu conversar com vocês hoje. Eu posso me sentar aqui? Posso conversar com vocês? Eu vou descer para orar em vocês aí, viu? Misericórdia, irmão. Eu vou pegar um solzinho na praia esses dias. Tu tá pecando, viu, Vasco? Oh, maravilha, né, irmão? Os crentes são a benção. Então, olha, nós temos que vencer a religiosidade nas nossas vidas. Nós somos convidados todo dia. Vocês sabiam? Nós somos convidados todo dia para assumir. Vocês se lembram? Vou citar esse texto para a gente orar. No capítulo 8 de João, o versículo 3, bota aí. Capítulo 8, para a gente entender. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Vocês veem que esses infelizes estavam em toda a vida que Jesus estava querendo fazer algo, eles estavam infiltrados. É o retrato da religiosidade. Vamos lá. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha aqui. Esse aqui é um retrato da religiosidade no nosso meio. Eu vou trazer agora para nós. Olha para mim aqui. No nosso meio. Vocês sabem por que nós não estamos vivendo melhor? Porque que eu e você não estamos vivendo melhor? Porque nós estamos ainda com um pouquinho dessa religiosidade dentro do nosso coração. A gente discute fé de alguém. Quando alguém está passando por algum problema, pecou. Isso é religiosidade. Que pecou, rapaz? A religiosidade, ela sempre oculta alguma coisa. Por isso que as pessoas andam com aparência. Escuta, vou terminar. Aparência. Quem não tem essência, só tem aparência, é religioso. Vou repetir isso aqui de novo. Quem não tem essência, conteúdo no seu espírito para com Deus, está dentro do sistema da religiosidade. Sempre oculta alguma coisa. Nunca assume. Irmão, o evangelho de graça, sempre assumimos. Escuta aqui, o evangelho de graça, quando eu peco, eu não escondo, eu digo para Jesus: Jesus, pequei contra ti, me ajuda. Jesus não está questionando aí, Jesus não está questionando o que eles vão fazer com a mulher, não, porque está na lei. Está na lei. Está lá em Levítico 10:20 ou é 20:10. Está na lei. Jesus está questionando por que o homem não está lá. E é isso que a religião faz, irmão. Sufoca uma pessoa para dar liberdade para outras. Porque do jeitinho, religião é dando jeitinho. A gente vive dentro do sistema religioso dando jeitinho. Com Jesus não, meu irmão. Com Jesus não tem jeitinho não. Com Jesus é você estar nos pés dele todo dia, clamando, adorando, louvando, orando, jejuando, consagrando. E eles fazem isso. Jesus estava questionando, é aí mesmo? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a... Aí Jesus estava questionando isso deles. Porque a religião vive com uma fachada. Nós não somos o sistema da religiosidade, não. O nosso sistema é graça de Deus. Toda vida que algo acontecer, a graça expõe. E Jesus perdoa, Jesus restaura, Jesus renova, Jesus dá oportunidade. A religião não dá, mas Jesus dá. Jesus levanta, Jesus ergue, Jesus coloca num lugar e dá novamente uma oportunidade. Por isso que você tem liberdade hoje aqui. Por isso que essa igreja, irmão, a gente vive dentro dessa graça. Porque nós não vamos estranhar você chegar hoje aqui e dizer assim: vixe, pastor, fulano pecou, qual é o problema? Não estou mandando você pecar, não estou dando aqui liberdade. Não venha dizer isso não. Eu estou dizendo que se Jesus não te rejeita quando tu peca, imagina nós, que não temos nada para fazer por você. É amar você novamente. É novamente dizer: está aqui um ombro amigo aqui para você. Por isso que o evangelho da graça nos leva para esse lugar de graça. Sabe, irmãos, de viver uma vida transparente. Tem muita gente que está nesse sistema, quer ser o que não é, sabe? Por isso que eu sou meio doido assim com vocês. Mas não vou mostrar mais não. Porque essa liberdade é gostosa. É ou não é? É ou não é? É liberdade gostosa. A gente sabendo que Jesus é que essa graça vem dele. Não, e é para ele, é por ele. Tudo é dele. Não é nosso não. Então, amados, vamos se libertar desse sistema medíocre, que não deixa a gente avançar mais, conquistar mais, amar mais as pessoas. O sistema religioso cria barreira.
nós poderíamos amar muito mais, fazer muito mais, dedicar nossa vida muito mais, sabe, ver o nosso próximo como um campo de semear, de abençoar. Ver como Jesus, nós só vamos ver como Jesus viu as coisas, as pessoas, coisas e pessoas, se você viver o evangelho da graça. Se você não viver, você nunca vai ver como Jesus viu as coisas, as pessoas. Como é que Jesus viu você? Será que alguém me daria uma oportunidade como Jesus me deu? Será que alguém me escolhia? Será que Jesus escolhia, ou aliás, outra pessoa escolhia você para estar onde você está hoje aqui? Se não tivesse primeiro Jesus escolhido você? Glória a Deus.